paz do Senhor, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: vós sois o sal da terra. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, Jesus olha para aquela multidão que estava no famoso discurso de Jesus, o discurso da montanha, e ele diz para eles: vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido ou perder o seu sabor, como se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O tema da mensagem de hoje é: vós sois o sal da terra. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, o primeiro pensamento que vem à nossa mente é: será que Jesus comparou os discípulos com o sal porque o cristão não tem valor no mundo e o foco do cristão não é o valor que ele tem e sim a obra que ele faz? Mas para nós entendermos melhor a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós precisamos voltar no tempo e saber por que Jesus comparou os discípulos com o sal da terra. E se nós voltarmos no tempo, nós vamos saber que o sal naquela época não era tão barato quanto é agora. Não se encontrava nos mercados tão fácil como se encontra agora. Não estava na mesa das pessoas como está agora. O sal naquela época era um artigo da culinária, mas era de luxo e poucas pessoas tinham o acesso ao sal naquele tempo. Por essa razão, quando ele diz para os discípulos que vocês são o sal da terra, ele estava dizendo para os discípulos: vocês são o ouro desta terra. Naquela época, o sal valia tanto quanto o ouro. Naquela época, o sal era uma forma de pagamento que as empresas davam, que os patronos davam para os seus funcionários, e aquele que recebia o seu ordenado com sal recebia o que nós chamamos hoje de salário, da onde veio a palavra salário, veio do sal. Quando Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês são o sal da terra, ele estava dizendo para eles: vocês valem muito, vocês são preciosidades, não se encontram em qualquer lugar, não se fabrica o sal do dia para a noite, é necessário um processo, é necessário passar por todo um procedimento. Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês são preciosidade, que é necessário passar para o processo, precisa a luz do sol bater sobre a água, para depois que a água evapora, aparecer a riqueza do sal que está dentro da água e não se vê. Assim, o discípulo de Jesus também precisa passar por esse processo, a luz de Deus precisa brilhar sobre ele para extrair dele o que há de melhor. Assim é você. Assim é todo aquele que faz menção em servir a Deus. Quando está diante dos olhos humanos, não consegue ver o seu valor. Mas quando a luz de Deus brilha sobre você, é que aparece o real valor que você tem. Atualmente se conhece 14 mil utilidades para o sal. Mas eu não vou falar de tantas assim, vou falar só de algumas. A mais famosa e mais conhecida é a de preservação. Desde a antiguidade, estamos falando aí de 4, 5 mil anos atrás, o sal já era conhecido nas culturas antigas e era utilizado para preservação. Na época não havia geladeira, métodos para conservar os alimentos, então se colocava ele no sal e o sal preservava. Até hoje, a Igreja de Cristo, o cristão, ele tem esta função. Quando Jesus olhou para aquela multidão e falou: vocês são o sal da terra, ele estava dizendo: vocês têm a função de preservar o mundo. Quando você faz a diferença, quando você não se corrompe, quando você não se mistura, quando você não aceita o errado por verdadeiro, quando você não aceita o profano por comum, quando você não profana o santo, você está fazendo a diferença, você está preservando a sociedade.
Quando Jesus olhou para aquela multidão e disse, vocês são o sal da terra, Ele estava dizendo para eles que eles tinham uma das funções mais importantes desse planeta. Dar sabor à vida das pessoas. Você olha para esse oceano e aqui existem milhares e milhares de quantidade de sal. Quando ela vai para o nosso dia a dia, na comida, você sente o sabor. Isso faz bem. Jesus estava dizendo para os discípulos e para aquela multidão, vocês têm a responsabilidade de colocar sabor na vida das pessoas. O cristão passa por dificuldade. Deus, através da vida dele, transforma a dificuldade na oportunidade de uma vida melhor. Jesus estava dizendo para você, você tem o compromisso de melhorar a vida das pessoas. Como é que você faz isso? Você faz isso falando da esperança da vida eterna. Você faz isso falando do poder de Deus. Você faz isso reconhecendo, sim, a situação caótica, mas apresentando um Deus que tem a solução. Quando você vai num lugar que tem um luto, que tem uma tragédia, uma tempestade, um vendaval terrível no meio da família, mesmo assim você vai ter uma palavra de esperança dizendo, olha, é verdade que nós estamos sujeitos às tempestades, mas é verdade também que depois da tempestade vem o sol, brilha a luz de Deus sobre a nossa vida. É verdade também que Deus permitiu que o seu servo Jó fosse provado, mas também é verdade que ao fim a vida de Jó foi muito melhor do que era antes. O sal dá sabor e o cristão tem a obrigatoriedade. Jesus estava dizendo, vocês têm a obrigação de trazer esperança, sabor à vida das pessoas. O sal, ele gera sede através do sabor. E quando nós falamos, conversamos, convivemos, as pessoas têm que sentir a vontade de conhecer este Deus que nós conhecemos. Se a nossa presença não produz na vida das pessoas o desejo de conhecer melhor a Deus, é porque nós não estamos obedecendo a Jesus. Se nós queremos obedecê-lo, quando nós estivermos perto de alguém, essa pessoa tem que dizer, eu quero conhecer esse Deus, eu sinto desejo de conhecer esse Deus. Isso é muito importante, amigo, que nós venhamos gerar sede na vida das pessoas para elas quererem conhecer cada vez mais e melhor o Deus que nós servimos. Uma segunda característica e utilidade do sal é o poder que ele tem curativo. Quando Jesus olhou para aquela multidão, aqueles discípulos que estavam ali e falou, vocês são o sal da terra, ele estava dizendo, vocês têm o compromisso, a obrigatoriedade de curar as pessoas, de curar a sociedade. O cristão tem este compromisso. Assim como o sal colocado sobre as enfermidades tem o poder curativo, o cristão também. O cristão não foi chamado para ferir. Você lembra de Pedro? Quando tirou a espada e feriu o homem, Jesus falou para ele, guarda a tua espada, amigo. Você lembra do apóstolo João, o apóstolo do amor? Como disse para Jesus, vamos orar e vai vir fogo do céu, vai matar todo mundo. Jesus disse, vocês não sabem de que espírito sois? O cristão não está no mundo para ferir o mundo, para machucar o mundo, para guerrear com espada, para matar ninguém, mas é para curar. As pessoas não entendem o seu chamado. Para ferir, existem centenas de milhares de pessoas. Para curar, somente o sal. Só o cristão que faz a diferença. Aonde ele vai, ele tem uma palavra que levanta e não que abate. Ele tem uma palavra que dá esperança e não que traz a condenação. Afinal de contas, o juízo não é agora. O verdadeiro cristão é aquele que tem a graça do Espírito Santo para levar a cura para o desanimado, o ânimo para o desanimado, para levar a esperança para aquele que já não tem mais esperança, está desesperançado da vida. O verdadeiro cristão é aquele que onde vai, leva a cura, leva alegria, leva felicidade. E você, meu amigo, você, meu irmão que está me assistindo agora, você também tem esta obrigação de levar o amor de Deus, aonde o ódio tem destruído as famílias, os lares, os sonhos das pessoas. Você não é um mensageiro de Satanás que leva a destruição, que leva a angústia, que leva a tristeza, que leva ao mal. Você é um sal da terra. Você é o servo de Deus que leva paz, alegria e a cura para a alma das pessoas.
eu gostaria de terminar essa fala falando da última partezinha do versículo 13, Mateus capítulo 5, versículo 13, em que Jesus diz: e se o sal perder o seu sabor? Não dá mais para colocar o sabor de volta. Ninguém pode restaurar-lhe o sabor. Pelo contrário, ele só vale agora para ser jogado e ser pisado pelos homens. Na época de Jesus, quando o sal por alguma razão perdesse o seu sabor, ele era usado como aterro. Centenas de cristãos hoje estão sendo pisados pelo mundo porque perderam o seu sabor, o seu valor, perderam as suas propriedades. Como é que o sal pode perder a sua propriedade? O sal perde a sua propriedade quando ele é misturado com algum outro ingrediente. O sal também perde o seu sabor quando ele fica exposto, sem abrigo, ele também pode perder o seu sabor. Quando o cristão se mistura com o mundo, ele acaba perdendo a sua identidade. Ele não faz mais a diferença. Ele já não conserva mais nada, não é mais conservador. Ele já não gera sabor na vida das pessoas. Ele não traz nada diferente. Ele já não cura mais, só fere, e ele também não limpa mais. Ele já está contaminado, não tem o poder de limpar a sociedade. A segunda forma de o sal perder o sabor é ficando sem abrigo. Quando o cristão não vai à igreja, quando o cristão ele não mais tem comunhão com a sua comunidade, com a sua igreja, ele também começa a perder o sabor e tende a ficar igual ao mundo. Meu amigo, fica essa palavra para o seu coração. Você é o agente de Deus na terra. Jesus disse que você é o sal da terra, que eu sou o sal da terra. Nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir. Nós é que temos o compromisso de limpar, de purificar. Nós temos o compromisso de conservar, de curar e de gerar sabor à vida das pessoas. Não seja alguém carregado, seja um agente de Deus, aquele que faz. Deus conta comigo e com você para esta grande obra do avivamento nos últimos dias. Mas para isso, nós temos que assumir a nossa postura de agente de Deus na terra. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique ligado no próximo vídeo, eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e vai ser uma grande bênção de Deus. Fique na paz que só Cristo tem para dar.